Olá! Olá, turma do quinto ano do colégio Eliezer Eduardo Ribeiro. Quem foi Eliezer Eduardo de Ribeiro? Eu queria saber quem foi. Muito bem, vocês que são alunos dessa disciplina eletiva estão lendo meu livro, nem tão sozinhos assim. Eu gostaria muito de agradecer a vocês e à professora Conceição de ter escolhido meu livro e de estar lendo o meu livro. Meu nome é Ângela Carneiro, como vocês sabem. E eu já publiquei 52 livros, acredito. E livros para crianças, e livros para jovens, e como ilustradora, como autora, como participante, já assim, diversas formas. Inclusive, até nos Estados Unidos eu já publiquei como ilustradora. Também já traduzi livros, já fiz versão. Enfim, mas nem sempre, não foi só isso que eu fiz. Eu também fui professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora da disciplina Desenho Artístico, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Depois que me aposentei, é que agora eu sou criadora em tempo integral. Então, vamos falar sobre esse livro. E eu acho que, no momento, quando eu tive essa ideia de escrever o livro, nenhuma dessas tragédias horrorosas tinha acontecido. Era uma coisa que a gente sabia que podia. É claro, enchentes sempre aconteceram. Inclusive, quando eu era criança, eu aprendi uma palavra, flagelados, porque houve uma chuva horrível no Rio de Janeiro e que derrubou muitas casas e tal, e enfim. Então, enchentes sempre aconteceram. Mas, na hora que eu escrevi, eu ainda morava em Cabo Frio, uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, e ainda não tinha acontecido essas grandes enchentes. A primeira grande enchente foi eu estava já morando em Itamonte, acordei e vi pedaço do morro da onde eu morava derrubado. E realmente havia isolamentos. Então hoje e daí aconteceu em Petrópolis a tragédia, aí depois nós vimos ano passado na Bahia, e ano passado em Petrópolis também, e agora nós estamos vendo essa tristeza em São Paulo. Muito bem. Então, a primeira mensagem que esse livro traz é que coisas ruins acontecem. E acontecem com gente boa também. E por que será que coisas ruins acontecem? Pensem nisso. Será um destino? Será que as coisas devem acontecer? Será que faz parte da vida? Será que existe alguém que nunca nada ruim aconteceu? E acontecendo, o que acontece com a gente? Depois que essa coisa passa, porque tudo passa. Então essa eu acho que é a primeira mensagem. A segunda mensagem é a união desses primos que se veem sozinhos, apesar de ainda algumas bem criança, outros já entrando da puberdade. Como que a gente pode fazer coisas. E a gente sabe disso. A gente vê crianças de 4 anos, né, trabalhando. Eu me lembro que tinha uma criança que eu conheci, 4 anos, que ela lavava a louça depois do jantar. E não deixava cair nada, lavava melhor do que eu. Então, até mesmo crianças pequenas podem ajudar, podem fazer coisas, né? Tem uma frase que diz assim: serviço de menino é pouco, mas quem não usa é louco. Cada coisa dentro da sua idade, dentro das suas capacidades. Então todos nós temos essa visão. Fora isso, nós temos os primeiros romances, as primeiras dúvidas. E eu vou lhe contar uma coisa: como a gente tem dúvida nessa vida. Duvidar é uma questão de inteligência. A gente não precisa ter resposta para tudo, mas precisa duvidar bastante. Duvidar, questionar, pesar os prós e os contras, pensar, se aprofundar no assunto. E daí vem a importância dos livros, da leitura. Ler é importante? Para mim é vital. E eu acho que a pandemia provou isso.
Ah, se não fossem esses grandes amigos escritores que estavam na minha estante. Como é que eu teria passado sozinha num apartamento de 20 metros quadrados, pequenininho, durante 2 anos, fechada em casa? Com os livros, com os amigos. Graças a Deus nós temos isso aqui hoje em dia. Já imaginou se não tivesse? Pois é. Então, ler faz companhia, faz a gente viver várias vidas. Eu costumo dizer que eu tenho superpoderes, porque como escritora, eu posso viver várias vidas. Eu posso ser uma jovem de 12 anos, eu posso ser um velho, aliás, velho eu já sou, mas eu posso ser um velho homem, não é? Um sábio velho. Eu posso ser um bruxo, eu posso ser o que eu quiser. Então, como escritora, eu tenho superpoderes. Então, eu tenho superpoder 1, é esse. É o superpoder de viver várias vidas. Meu outro, e isso daí, você como leitor, passa a ter esse superpoder também. Porque quantas vezes eu já não me peguei numa situação, e eu sou apaixonada por um livro americano, né? É uma coleção, recomendo a vocês lerem, que a autora se chama Laura Ingalls Wilder. E nessa situação eu penso, se eu fosse a Laura, como é que eu agiria? Porque ela era meu ídolo. Ela é uma pessoa que existiu verdadeiramente e que ela era esperta o suficiente para enfrentar as adversidades, e ela enfrentou muitas adversidades, e eu penso nisso. E é engraçado que agora na internet eu vejo que os fãs da Laura lá nos Estados Unidos têm uma camiseta também falando o que Laura diria. Porque ela é, assim, é uma pessoa que é humana, que tem defeitos, que qualidades, mas ela tem sempre uma saída humana e afetiva e ao mesmo tempo libertadora. Então a gente tem esses amigos, a gente tem esses conselhos que os livros dão, a gente tem essa aventura que a gente pode viver, ter essa companhia enorme e esse prazer fantástico, essa grande diversão que é embarcar na viagem de um livro, né? Ah, mas filme também faz isso. Faz, filme também faz. É uma outra linguagem. É como se você estivesse conversando, uma conversa, namorando, sei lá, uma pessoa que é de outra língua. Quer dizer, se você vai namorar uma menina, um menino brasileiro, você vai falar em português, mas se você for namorar um americano, você vai falar em inglês. A mesma coisa, quando você está no cinema, você vive uma aventura, mas em outra língua, em outra forma, de outra linguagem, através de imagens, através de movimentos, enquanto no livro é através de texto. E qual é a diferença? Aí a gente tem que fazer na nossa cabeça as imagens, os movimentos. Ah, ler. O que teria sido da minha vida sem ter lido? Eu nem posso imaginar. Quando eu era criança, tinha, não é muito criança, com 11 anos, não era tão criança assim, e eu já podia sair sozinha e tal. Às vezes eu me perdia dentro da biblioteca. Não de perder nos espaços, eu perdi o tempo. Minha mãe aparecia lá desesperada. Ah, você não jantou. Eu, onde é que eu tô? Que eu tava lendo. Mamãe, eu tava aqui, sabe, conversando com sei lá, eu lia vários livros ao mesmo tempo. E na minha casa não havia censura. Eu podia ler o que eu quisesse. Mentira. Uma vez eu quis ler um livro de Dostoiévski. Aí a minha mãe fala assim pra mim: lê não, Ângela, você é tão criança ainda. Tem um pouco mais de ilusão a respeito do mundo. Não era uma censura, que eu não podia ler aquilo porque tinha assuntos proibidos, mas é que era um livro que tinha tanta tragédia humana que ela achava que eu ainda estava nova demais para embarcar em tanta tragédia. Mas nós temos a tragédia desde que a gente é pequenininho e nos conta a história do João Pé de Feijão, da Cinderela. Não é isso? Que a tragédia é maior do que a sereiazinha e perder os pés? Ou da menina do sapatinho vermelho que sai fincando? Adoro contos de fadas também. Acho tão bonito, né? Tão bom. Tem tanta sabedoria nesses contos de fada. Então também as coisas ruins fazem parte, porque elas nos preparam para o mundo.
E nesse livro, Nem Tão Sozinho Assim, a gente vê, eles estão enfrentando medo, o medo de estarem sozinhos. Mas por um livro escrito pela bisavó deles, eles tiveram uma ajuda. Eles aprenderam a cozinhar algumas coisas, aprenderam a ver como é que o mundo sempre é diferente de acordo com as épocas, não é? Pensem numa coisa, se vocês hoje fossem a bisavó e seus futuros bisnetos estivessem numa situação de perigo, talvez numa nave espacial, o que vocês diriam para ele? Não é? Então, gente, muito obrigada por ter esse tempo junto comigo e vocês sabem onde me encontrar, tá? Beijo e parabéns por ter uma professora tão conscienciosa, um colégio tão bacana que está oferecendo vocês essa oportunidade. Testem as receitas, são gostosas.